entrevistada de hoje é a deputada federal Bia Kicis. Deputada, como é que a senhora chegou à Câmara Federal? Olha, Paulo, foi uma coisa inesperada para muita gente e para mim também, porque eu era procuradora do Distrito Federal há 24 anos, nunca tinha pensado em ser política, mas entre o primeiro e o segundo turno de 2014, né, entre o primeiro e o segundo turnos, eu comecei a ficar muito preocupada com a política. A possibilidade da reeleição da Dilma, eu vi que o Brasil não ia bem. E aí eu achei que estava na hora da Beatriz cidadã botar a cara para fora e começar a atuar. E como você começa, né, fazer uma coisa que você nunca fez? Eu sei que eu e algumas amigas, amigos, nós pegamos a bandeira do Brasil, fomos para a feira, aqui ó, que linda, né? Por coincidência está aqui. Maravilhosa, né? E fomos para frente do Congresso, para os gravados do Congresso Nacional. E aí comecei a conhecer os parlamentares. E nessa jornada eu conheci boas pessoas, conheci o então deputado Jair Bolsonaro, conheci muitos parlamentares por quem eu acabei desenvolvendo uma amizade e aí começaram a me provocar, né, para me candidatar. As mulheres que têm a coragem de mostrar a cara realmente fazem parte desse processo dos partidos terem as mulheres Exato. como candidatas. É verdade. Né? Inclusive faz parte da lei, né? Eu comecei a ter vários convites, demorei um pouquinho para aceitar, assimilar, foi uma mudança muito grande. Primeiro eu me tornei uma ativista muito atuante, né? Fiquei acampada na frente do Congresso, acampamento pelo impeachment, né? Acampamento pró-impeachment, mais de 30 dias acampada em frente ao Congresso, acampada em frente ao Supremo pelo voto impresso. Como advogada, atuei no julgamento em que o Supremo derrubou o voto impresso. Essa é uma das minhas pautas, a gente pode falar sobre isso também. E aí vai, até que resolvi me candidatar e primeira vez que eu concorri, fui eleita, porque eu creio que eu represento uma grande parcela da população que não se sentia representado pelos políticos que a gente tinha aqui no Distrito Federal. Deputada, quando a gente vem fazer uma entrevista, a gente coloca nas nossas redes sociais e as pessoas perguntam como é que uma ilustre desconhecida chamada Bia Kicis, que ninguém viu a campanha, na verdade é essa, né? Que a senhora fez uma campanha sem recursos. Sem recursos. Como é que conseguiu quase 100 mil votos? Exatamente. E isso porque eu também não tinha tempo de TV e estava num partido pequenininho, PRP, porque acredito que se eu estivesse no PSL, teria tido pelo menos o dobro de votos. Mas na época o PSL do DF teve um problema com o presidente se chateou na época e me pediu, ele tinha me pedido para eu me filiar ao PSL, ele me pediu para eu me desfiliar do PSL. Então eu que nunca tinha me filiado a partido nenhum, em questão de 3 meses, entrei em um, saí, entrei em outro. E aí concorri pelo 44, meu número foi o 4417, aí uma referência ao presidente, o 17 na época. Mas acontece que eu já tinha uma força nas redes sociais e também as pessoas que conheciam, acompanhavam o presidente já ligavam a minha imagem dele. Eu estava sempre muito próxima ao presidente. Então, que a minha campanha, que eu fiz não só nas redes, mas pé no chão, indo em todos os cantos desse Distrito Federal, era sempre eu e a imagem do presidente, que veio no lançamento da minha campanha. Eu fiz uma carreata para ele, saindo da Ceilândia, Taguatinga, no dia 5 de setembro, na véspera da facada dele em Juiz de Fora. Ele esteve aqui, ele veio a Brasília para fazer uma carreata comigo, até mencionou que no dia seguinte ele estaria em Juiz de Fora, e aí foi aquele susto, né, no dia 6, aquela coisa horrorosa. Então foi isso, eu acho que as pessoas percebiam, né, quem estava acompanhando o presidente, que a gente era muito próximo, que eu estava entrando na política para apoiar o presidente. Agora, o que me impressiona bastante é o seguinte: uma mulher já formada, já com uma bagagem que poderia ter pegado a sua malinha, se aposentar e viver no sítio, ou na fazenda, ou na cidade,
A senhora já disse por que se empenhou nessa luta. Está valendo a pena? A senhora está lá na Câmara tem 2 anos, está vendo lá que tem algumas coisas lá que amarram um pouco o país. Eu sou fundador do PSL de Brasília, eu tenho... sou antigo. E eu trabalho lá na Câmara com um deputado, que é o decano da Câmara, que é o Gonzaga Patriota. Sim. Amigo do Bolsonaro, infelizmente está no PSB, mas é amigo dele também. E a gente vê algumas coisas lá que realmente deixam a gente de cabelo em pé. Eu pergunto para a senhora, está valendo a pena? Vale a pena porque é uma luta na qual eu acredito muito. Uma vez, foi o primeiro hangout que eu fiz num canal do YouTube, o Terça Livre. Eu criei um programa chamado Caia na Real. Era comigo, com o Luiz Felipe Orleans Bragança, o príncipe, que hoje também é deputado, e um amigo nosso, empresário de Jundiaí, o Tom Martins. E o primeiro episódio do programa se chamava Eu Só Queria Viver a Minha Vida em Paz, mas o PT não deixa. Então, se você pergunta se vale a pena, eu te digo o seguinte: se a gente não lutar, se algumas pessoas que têm condições de lutar não entrarem para essa guerra, hoje eu não digo mais que seja o PT, mas é a esquerda, é esse progressismo avassalador que não respeita a soberania dos países, não respeita a autodeterminação dos povos, não respeita os valores cristãos. Então, se a gente não lutar, a gente estará entregando os pontos para essas pessoas. É por isso que eu digo, vale a pena, até porque não existe outro caminho. Eu acho que assim, tem uma frase que diz assim: o caminho é o fim e o fim é o caminho. Então nós estamos caminhando isso aqui. E a senhora, durante esses 2 anos lá na Câmara, já deu para colocar os pensamentos da senhora em pauta? Está conseguindo um alinhamento com os seus pares lá? Como é que está o processo lá na casa? Sem dúvida, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu fui vice-líder do governo por 1 ano e eu consegui muitos acordos, muitos sucessos, muita vitória, porque eu sou uma pessoa de conversar, de trazer aquela pessoa que não está muito junto. Vamos lá, vamos conversar aqui, o que você quer, vamos debater as ideias e vamos votar pelo bem do país. É claro que nem todo mundo está afinado com isso, tem gente que não quer saber, que só quer atrapalhar, mas eu estou falando daquelas pessoas que às vezes falta um pouquinho de esclarecimento, né, para você trazer para o lado. E aí eu fico muito feliz, porque até na última sessão da CCJ de 2019, eu consegui aprovar uma PEC, que é a minha PEC do voto impresso, que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes e que agora voltou com tudo para a discussão nacional, né? Então, assim, você conseguir aprovar uma PEC no primeiro mandato na CCJ não é fácil, mas é a custa de muito trabalho também, muita conversa, muito esclarecimento, né? A gente não dorme muito não, quem diz que político não trabalha não conhece político ou está falando dos políticos errados, porque é um trabalho, assim, incessante, mas para a gente ter algum sucesso tem que ser assim. Você está assistindo a entrevista com a deputada federal Bia Kicis, nossa procuradora aqui do DF por 25 anos. Preste atenção, ainda tem mais muita coisa que ela vai te contar para que você possa se inteirar um pouco mais sobre o trabalho parlamentar e sobre esse trabalho que ela está desenvolvendo. Uma mulher que poderia ter se aposentado, arregaçou as mangas e veio à luta para defender o seu voto, para defender a sua idoneidade. Deputada, dentro desse parâmetro de defender a idoneidade, a gente vê algumas coisas que não posso deixar de citar aquele incidente lá no Carrefour, né? Mas que as pessoas pegam uma ponta e começam a desenrolar um novelo, parece que para atrapalhar, tentar atrapalhar por isso. Tem gente ainda que vota no quanto pior, melhor? Sem dúvida que tem, né? Tem gente que torce para o Brasil dar errado.
né? Porque o sucesso do Brasil, gente, é a desgraça daqueles partidos de ideologia fracassada, aquela ideologia que só deu errado no mundo inteiro, não é? Qual é o país que você conhece onde o comunismo deu certo? Não existe isso. E hoje a gente tem, além, né, do comunismo, do socialismo, nós temos uma outra ameaça muito grande, que é o progressismo, que está ali atrelado aos globalistas. Então, essas pessoas, elas não querem que o governo Bolsonaro dê certo, porque se o governo Bolsonaro der errado, coisa que não vai dar, elas têm aí uma oportunidade de retomar, né? De voltar ao poder. E acontece que a democracia, ela depende da alternância do poder. Só que, infelizmente, aquelas pessoas de índole totalitária, uma vez que assumem o poder, não querem mais largar. Então você veja aí, a Dilma, ela sofreu um processo de impeachment, que é um processo legítimo, previsto na Constituição e foi seguido à risca, com todo o direito à defesa, e fica a esquerda gritando, é golpe, é golpe, é golpe. O que é isso? É uma narrativa. Uma narrativa, porque eles vão contar essas histórias nos livros, no futuro, já fazem documentários, eles querem convencer que foi um golpe, que o Bolsonaro é um nazista, genocida. Isso não tem nenhum amparo nos fatos. Essas pessoas, elas querem o pior para o Brasil. E quem quer o pior, quer que a economia dê certo, quer que o governo dê certo, mas pode apresentar no futuro um candidato que eles entendam ainda melhor e ganhar a eleição. Não é isso que eles querem. Mas o presidente Bolsonaro tem mostrado a todo o povo que veio para fazer uma mudança. Infelizmente ele não pôde fazer a mudança necessária, mas é um processo, né? Não se rompe uma tradição, ainda que ruim, de repente. Mas o movimento nas ruas ou há um movimento nas ruas gritando pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do Supremo. É claro que são radicais, né? O que a senhora pensa disso? Não, primeiro que esses movimentos todos, né, todas as vezes que nós fomos às ruas de verde e amarelo, ninguém estava pedindo fechamento do Congresso ou fechamento do Supremo, não. As pessoas querem a limpeza das instituições. Eu sou uma pessoa que ainda na Procuradoria, eu criei um instituto chamado Instituto Resgata Brasil. E com esse instituto nós conseguimos inclusive ganhar ações na justiça, tá? Como, por exemplo, conseguimos impedir que a Dilma doasse a termoelétrica do Rio Madeira para o Evo Morales. Com essa ação que eu e meus colegas que entramos com essa ação, ganhamos, o Brasil recebeu de volta 75 milhões de reais com uma ação. Então, o que a gente quer é que as instituições funcionem bem. Outra coisa, a ponte, aqui nós que somos de Brasília, aqui, a ponte Costa e Silva, o governador lá atrás, o ex-governador, mudou para a ponte Onestino Guimarães, né? Um estudante desaparecido e tal. Bom, mudou o nome da ponte sem cumprir os rituais que a lei determina de audiência pública. Nós ganhamos ação. Nós entramos contra essa mudança e conseguimos a unanimidade no TJ, na Corte Especial do TJ, que fosse declarada totalmente nula essa mudança e voltou. Aí temos a nossa ponte Costa e Silva. Se alguém não gostar do nome da ponte, que proponha dentro dos parâmetros legais a mudança, mas não tem que querer ganhar no tapetão, minha gente. No tapetão não dá, não é? Então é isso, a gente tem uma série de ações, não é? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre vivi de acordo com o que diz a lei. E como parlamentar e cidadã, eu não me conformo de ver a lei sendo pisoteada, a Constituição sendo rasgada, né, para fazer a vontade totalitária de uns e outros por aí. Deputada, agora a Câmara da senhora, fique à vontade para mandar uma mensagem para os seus eleitores, para o povo de Brasília, do Brasil e do mundo. A internet não tem limites. Não tem limites. E eu quero falar primeiro para os meus amigos, eleitores, seguidores aqui de Brasília, do Distrito Federal. Vocês podem contar comigo. O meu mandato é um mandato para servir ao morador, ao cidadão de Brasília.
servir com muito trabalho e servir para que você seja cada vez mais livre e que você tenha um Estado eficiente. Nós queremos tirar o Estado do cangote do empresário, do trabalhador, do pequeno agricultor, do médio, do grande, de todos. E para isso, para a gente construir uma cidade que seja mais justa e que seja melhor para todos morarmos. O meu compromisso também para o Brasil é continuar a lutar pela nossa liberdade, lutar por essa nação maravilhosa que nós temos, para que o Brasil seja um país livre e soberano, livre das garras também do comunismo, do Foro de São Paulo. Contem comigo, é isso. E assim nós vamos ficando por aqui. Eu fiquei aqui emocionado, porque eu ouvi isso aqui do lado da deputada, mas assim nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você por ter assistido a entrevista, compartilhar, fiquem todos com Deus e até a próxima.